Indiscutivelmente, a Bíblia é a mãe da maioria dos preconceitos que foram inseridos na cultura ocidental. Em pleno século XXI, no Brasil, ainda há muito preconceito contra o público LGBT, que, por sua vez, tenta sobreviver em um país onde o fundamentalismo religioso evangélico a cada dia torna-se mais latente. Na verdade, vivemos em um contexto de tão grande anacronismo que podemos classificar como um processo de marcha ré rumo a uma nova idade das trevas. Segundo a interpretação de alguns pastores, a homossexualidade é vista como uma doença, por isso eles defendem a chamada cura gay. Já para outros pastores, os gays são vistos como endemoniados. Um coleguinha homossexual, isso é normal. Não é normal não, isso é possessão demoníaca. Homossexualismo é possessão demoníaca. E fica essa mentalidade de que é normal dentro dos colégios, que não pode discriminar. Pode e deve discriminar. Se eu tivesse uma empresa, eu não admitiria um homossexual. Se eu tivesse uma empresa, eu não admitiria um homossexual. Entretanto, você sabia que a ciência já identificou aproximadamente 1.500 espécies animais com um comportamento homossexual? A homossexualidade no reino animal faz referência a evidências de comportamentos homossexuais e bissexuais relatados no mundo animal. Estes comportamentos englobam namoro, afeição, parentalidade e até ato sexual entre animais do mesmo sexo. Uma pesquisa realizada por Bruce Badme no ano de 1999 apontou o comportamento homossexual em aproximadamente 1.500 espécies de animais, indo desde mamíferos até vermes intestinais, sendo que em 500 delas este comportamento foi bem documentado. Até o momento não se sabe ao certo o porquê deste comportamento, uma vez que ainda falta realizar muitos estudos na maior parte das espécies. Em seu estudo, Badme aponta que dentro do reino animal há uma diversidade sexual, incluindo homossexualismo, bissexualismo e sexo não reprodutivo, muito além do que a sociedade acredita e pretende aceitar. Após estudos apontarem que o comportamento homossexual é quase universal no reino animal, foi observado que a maior parte das espécies não possui uma orientação sexual definida, se é que esse termo pode ser utilizado para os animais. Contudo, até o momento só se tem conhecimento de uma espécie nas quais já foram relatados casos de orientação sexual exclusiva, que é a ovelha domesticada, nome científico Ovis oryes. Foi relatado que aproximadamente 10% dos machos se recusam terminantemente a acasalarem com fêmeas de sua espécie, mas se acasalam com outros animais do mesmo sexo que o seu. Os religiosos não aceitam o comportamento homossexual das pessoas, mas por que Deus criou tantos animais homossexuais? No reino da ignorância e do fanatismo religioso tupiniquim, prega-se que a Bíblia fala mais alto do que qualquer argumentação científica. Portanto, vamos ver o que diz a Bíblia acerca dos gays. Primeiro, na Torá, no Antigo Testamento, na Lei de Moisés. Depois, no Novo Testamento, em um recado dado pelo apóstolo Paulo.
Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Por conseguinte, vimos que na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 e 10, entre outros grupos marginalizados estão os homossexuais passivos e os ativos, que não herdarão o reino de Deus. Ou seja, segundo a Bíblia, no Novo Testamento, essas pessoas estarão fora, não herdarão o reino de Deus. É bom salientar que a igreja entende os termos gregos malakoi como homossexual passivo e arsenokoitai como homossexual ativo. Entretanto, há muita divergência no meio acadêmico acerca da real tradução destes termos, né? Se realmente significa, refere-se às pessoas com comportamento homoafetivo. Gostaríamos de finalizar este vídeo fazendo duas perguntas. A nossa primeira pergunta é destinada ao público LGBT cristão. Como vocês têm coragem de entrar em uma sinagoga ou em uma igreja que tem como princípios doutrinários registrados em seus supostos livros sagrados que os gays devem ser apedrejados e que eles não herdarão o reino do Deus que diz não fazer acepção de pessoas e que, portanto, ama todos os homens? Newton, mas também tem a igreja inclusiva que abraça o público LGBT e que prega teologia inclusiva. Mas a igreja inclusiva também prega sobre a mesma Bíblia que condena, exclui e prega sobre a execução de gays. A segunda pergunta destinamos aos fundamentalistas religiosos cristãos, já que um dos personagens centrais do Antigo Testamento, o rei Davi, que é o único homem que a Bíblia diz ser segundo o coração de Deus. Ele mesmo, Davi, tinha um caso amoroso com outro homem, com o príncipe Jonatas. Eu nunca vi um pastor pregando um sermão sobre o relacionamento amoroso de Davi e Jonatas. Mas há um problema aí. Eles deveriam serem executados. Mas não foram por quê? Não foram porque tratava-se de um rei e um príncipe. Então fizeram vista grossa, assim como fazem hoje. Só os pequenininhos são condenados. Há outro problema. Segundo a Bíblia, Davi e Jonatas não herdarão o reino de Deus. Aqui para nós, quem seria o malakoi, ou seja, o passivo, e o arsenokoitai, o ativo, naquele relacionamento entre os servos de Deus de sangue azul? Grande é o mistério. Segundo a Enciclopédia Britânica, 14% da população mundial é composta por ateus e agnósticos. No Brasil, existe muita divergência no que tange à real porcentagem de ateus e agnósticos. Mas, hoje, acredita-se que os ateus e agnósticos representem aproximadamente 8% da população brasileira, que é esmagadoramente cristã, porque, segundo dados recentes, os cristãos representam
86,6% dos brasileiros. É muito difícil ser ateu no Brasil, ainda mais agora que os evangélicos, apoiados pelo Estado, tentam, com todas as suas forças, implantar um reino teocrático aqui na terra brasilis. Mas, o que diz a Bíblia sobre nós, ateus? Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram-se injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Salmo 53, versículo 1, versão NVI, ou seja, Nova Versão Internacional. Como vimos, segundo a Bíblia, quem diz em seu coração: Deus não existe, ou seja, um ateu, alguém que não acredita em Deus, o tal é classificado como um tolo. Em outras traduções, um insensato, ou seja, alguém desprovido de racionalidade, alguém desprovido de inteligência. Falando um português bem coloquial e compreensível, alguém burro ou louco. Mas será que realmente nós, ateus, somos insensatos, tolos, desprovidos de inteligência, burros? Sabe por que você está usando este computador agora? Porque um ateu, que também era gay, o britânico Alan Turing, criou em 1936 a máquina de Turing, que é considerada como um protótipo dos computadores modernos, para você assistir a linda, comovente e até mesmo triste história de Turing. Você clique no card aqui acima, ó, e você será direcionado para o nosso outro canal. Então quer dizer que o famoso astrofísico norte-americano Neil deGrasse Tyson é louco e burro por dizer que Deus não existe. Então quer dizer que o nosso renomado médico oncologista Drauzio Varela é louco e burro por dizer que Deus não existe. O Japão, que tem uma população de 65% de ateus, e a China, que tem 61% de ateus entre os seus cidadãos, figuram na lista do ranking do QI mundial em terceiro lugar, empatados com a média altíssima do QI de sua população, que é a média 105. Mas quem é o primeiro país, o protagonista do ranking do QI mundial? Quem figura no topo do ranking do QI mundial é Hong Kong, país que tem entre os seus cidadãos 34% de ateus. E Hong Kong protagoniza a lista do QI mundial com uma média altíssima de 108. Enquanto isso, o nosso Brasil, país com a população esmagadoramente religiosa, aparece apenas em 19º lugar na lista, no ranking do QI mundial, com a média 88. Dessa forma, os dados que ora revelamos corroboram com a tese do pesquisador britânico Richard Lamb, que concluiu em 2008 que países com QI mais alto têm mais ateus em sua população. Por falar em insensatez, loucura, falta de racionalidade, vamos ver um vídeo. Receba agora, muita agora, muita agora, muita agora, muita. É muito agora, muita agora, muita agora, muita agora, muita agora, é muito agora, é muito agora. Aí, olha aí o guerreiro, olha aí o guerreiro, vem conosco lutar. E grande é o exército que veio para a guerrilha. No vídeo que acabamos de ver, não são ateus dançando e rodando como loucos neste culto de mistério, mas são evangélicos. Então,
Não parece que somos nós que somos loucos, insensatos, desprovidos de racionalidade e de inteligência. Concorda? Agora vamos a Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, vejam, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, versão NVI. Então quer dizer que os incrédulos serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre, simplesmente porque não cremos na mensagem psicodélica que é passada através da Bíblia. Que Deus amoroso é esse, hein? Rapaz. Há dois problemas aí. Em primeiro lugar, porque segundo a escola de pensamento do teólogo holandês Armínio, nós temos livre arbítrio, ou seja, temos poder de escolha. Mas não é isso que a Bíblia afirma. O próprio Jesus diz em João capítulo 3, versículo 18, que quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Portanto, eu não posso escolher não crer. Eu não posso ser um ateu. Eu não tenho esse direito, eu não tenho esse livre-arbítrio, eu não tenho esse poder de escolha. Porque, caso eu não creia, eu serei lançado no lago que arde com fogo, e enxofre. Então, o livre-arbítrio é uma farsa. Contudo, segundo a escola do teólogo francês João Calvino, não existe livre-arbítrio, mas Deus escolheu, antes da fundação do mundo, aqueles que iria salvar. Então Deus escolheu o Pedrinho Matador, aquele que acredita-se ser o maior serial killer do Brasil, que já matou mais de 100 pessoas, para morar eternamente com ele no céu. Já eu, que nunca sequer matei uma mosca, já nasci condenado para o inferno eterno. E ele que endureceu meu coração para não crer. Segundo a visão calvinista. É justo isso? Quanto amor tem esse Deus, hein? Então, galera, esta é a mensagem de Deus para nós ateus. Nós somos loucos, insensatos, desprovidos de inteligência, tolos, e no final de tudo, nós seremos lançados no lago de fogo que arde com enxofre para sermos atormentados por durante toda a eternidade. Se você curte este trabalho, dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Tamo junto. Virão outros vídeos dessa série, hein? Mas assista o primeiro, a mensagem bíblica aos gays. Forte abraço.